Olá, queridos, então vamos para o nosso terceiro e último vídeo do dia. Quinta-feira, 18/6/2020, agora é Geografia. Em Geografia, nós vamos abrir o capítulo 3, então tá lá na página 62 e 63, é a abertura do capítulo 3, tá bom? Observe a página de abertura. Você consegue perceber o que ela representa? A imagem chama atenção para as características de um local específico do planeta Terra. Consegue dizer qual é esse local? Quais são essas características? A imagem representa o Brasil, país em que vivemos. Nosso país tem grande extensão territorial e, com isso, enorme diversidade cultural e natural. Neste capítulo, você terá contato com algumas características do Brasil e encontrará informações sobre como auxiliar na preservação e na conservação das riquezas naturais e culturais do nosso país. Então, na página 63, vocês vão grifar tudo que está lá para mim. Tá falando, então, que essa foto aí, que foi tirada, tá mostrando uma parte específica do planeta Terra. E essa parte, então, é o nosso país, é o Brasil. Então, é sobre o Brasil que a gente vai falar agora. Nós vamos conhecer um pouquinho melhor o nosso país. Então, na página 64, a gente já começa lá. Localizando-se no espaço. Nessa parte aqui, a gente vai falar um pouquinho do que a gente já conhecia em termos de localização, tá? Então, vocês vão ver que foi importante a gente conhecer os instrumentos de localização, saber interpretar um mapa, saber quais são as características que um mapa tem que ter, porque agora isso vai nos facilitar aqui a nos localizar aqui enquanto país, enquanto continente. Olha para vocês verem. Página 64. Irmãos, vamos lá então. Localizando-se no espaço. Observando o mapa mundi, você consegue dizer qual a sua localização? E usando um globo terrestre? Nas duas representações, a sua localização será a mesma? Como é possível definir as respostas para essas perguntas? Para as pessoas poderem localizar algum país, uma cidade e até mesmo a si próprias no espaço, os pontos de referência são muito importantes. Nós vimos isso nas páginas anteriores, né? Eu dei até a referência do Villefort, por exemplo. Se eu quisesse ir no Villefort, se eu nunca tivesse ido, o que poderia me ajudar a chegar lá no meu destino? Os pontos de referência nos ajudam muito. A posição do Sol é a referência utilizada para definir os pontos ou as direções cardeais, que nós já conhecemos: norte, sul, leste e oeste. Os pontos cardeais nos ajudam a nos deslocar e a definir outros pontos de referência no espaço. Então, nós vamos grifar o segundo parágrafo que está na página 64, de para as pessoas até espaço. Está falando aqui para a gente dos pontos cardeais, que eles são importantes, que a referência utilizada é o Sol, e que os pontos cardeais também nos ajudam a deslocar e a definir outros pontos de referência no espaço. Para indicar outras direções que estão situadas entre os pontos cardeais, são usados os chamados pontos colaterais. Nordeste, que é o NE, Sudeste, que é o SE, Sudoeste, que é o SO, e Noroeste, que é o NO. Nos mapas, essas direções geográficas são indicadas pela rosa dos ventos. Veja a seguir. Então,
Até então, a gente já conhecia a Rosa dos Ventos com os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Agora, a gente tem mais 4 pontos colaterais, tá? Que eu falei com vocês. Olha lá, nordeste, NE, sudeste, SE, sudoeste, SO e noroeste, NO. Esse terceiro parágrafo todo aqui também, que tá falando pra gente dos pontos colaterais: sudeste, sudoeste, noroeste e nordeste, tá? Para saber a localização exata de um ponto na superfície de nosso planeta, devemos tomar como referência os paralelos e meridianos, também falado nas páginas anteriores. Linhas imaginárias traçadas na superfície da Terra. Utilizando essas linhas e os pontos cardeais, consideramos que existem 4 hemisférios em nosso planeta. Então, pode grifar aqui também o último parágrafo da página 64, que está falando pra gente que, através dos paralelos e meridianos, que são linhas imaginárias, e junto com os pontos cardeais, nós descobrimos que nós temos 4 hemisférios no nosso planeta. O hemisfério oriental é localizado ao lado direito do meridiano de Greenwich, ou seja, a oeste do planeta. O hemisfério ocidental está ao lado esquerdo do mesmo meridiano. A leste do planeta, o hemisfério norte, que ocupa a parte acima da linha do Equador. E, por fim, o hemisfério sul, que corresponde à parte baixa do mesmo paralelo. Então, nós vamos grifar o primeiro parágrafo todo da página 65, que está nos falando onde está localizado esses 4 hemisférios. Além dessa divisão, o planeta Terra é organizado em 6 continentes: África, América, Ásia, Antártida, Europa e Oceania. Então, vocês vão grifar para mim. Além dessa divisão, nos apresentou aí também os 6 continentes que estão no nosso planeta. É importante relembrar que para representarem um modelo áreas tão extensas como a de um país, a de um continente, ou mesmo a de todo o planeta, é necessário fazer uma redução do tamanho da área que estará no mapa. Qual é o instrumento que nos ajuda a fazer essa redução, gente? A escala. Muito bem. É a escala que nos ajuda a reduzir o desenho, né, que a gente quer fazer em uma proporção menor. Em relação à sua representação, corresponde à escala. A figura a seguir representa um planisfério, um mapa em tamanho reduzido do planeta. Então, aqui, ó, nós vamos grifar de essa redução até a escala apenas, tá, meus queridos? E agora a gente vai analisar aqui esse mapa. Olha como é que a gente já sabe tudo do mapa. O título: Continentes do planeta Terra. Legenda, fonte IBGE. Esse dado foi colhido em 2019. Nós temos aqui, olha ela aqui, a Rosa dos Ventos ou Rosa dos Rumos, com os 4 pontos cardeais. Aqui não está os colaterais, tá bom? Falamos tudo, né? Ah, não falamos a nossa queridinha aqui, ó, a escala. Olha ela aqui. Então, nós já conseguimos interpretar aqui o mapa. Na legenda mostra pra gente que a parte laranjada está referindo à América, a parte roxinha, a Europa. O verde limão aqui, né, verde fluorescente,
continente asiático, a Ásia. Eu falei aqui roxo, então aqui o lilás, né? A Oceania, o verde, a África, e o cinza, Antártida. Então aqui são 6 continentes que falou pra gente. E aqui a gente também vai ver, ó, os 4 hemisférios. Norte, hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério ocidental e o hemisfério oriental, tá bom? A escala utilizada no planisfério mostrado foi de 1 centímetro para 2.750 quilômetros. Isso significa que a cada 1 centímetro do mapa corresponde a 2.750 quilômetros, ou 275 milhões de centímetros na superfície real do planeta. Orientando-se pela rosa dos ventos e pelas linhas imaginárias, é possível localizar no mapa onde se encontram a América e o Brasil. Então, grifem para mim apenas de orientando-se, que está aqui no finalzinho da página 65, até Brasil. Então, aqui, olha, no continente americano, estamos aqui, ó. Olha o nosso país aqui, ó. Olha o Brasil aqui. Prestem atenção no tamanho do Brasil. Ele, em extensão territorial, ele é mais que o dobro dos outros países que estão na América. Guardem essa informação. Nós vamos usá-la nas próximas páginas. A gente vai falar um pouquinho do endereço do Brasil no planeta Terra. O Brasil está situado na porção sul do continente americano. Por isso, é um país sul-americano. A América é um continente que, por causa da sua grande extensão, apresenta diferentes características naturais, culturais e econômicas. Por isso, ela é composta por 3 partes: América do Norte, América Central e América do Sul. Então, vamos grifar esse primeiro parágrafo todo, que falou que nós, né, estamos na parte sul do continente americano, que ele apresenta características naturais, culturais e econômicas diferentes, e que ela foi composta por 3 partes: América do Norte, América Central e América do Sul. Esse continente é banhado por 2 oceanos: a oeste pelo Oceano Pacífico e a leste pelo Oceano Atlântico. É o Oceano Atlântico que banha o nosso país, como mostrado no mapa a seguir. Então, vamos grifar também o segundo parágrafo, porque está falando pra gente que é o Oceano Atlântico que banha o nosso país. Olha aqui, ó. Aqui é só o continente da América, continente americano. De acordo com a legenda, a parte rosa é a América do Norte, laranjado, América Central, e verde, América do Sul, aonde está localizado o Brasil. O Brasil é o maior entre os 12 países que fazem parte da América do Sul. Sozinho, ele ocupa uma área que corresponde a quase metade da área total desse continente. Lembra a informação que eu pedi para guardar? É essa, então. Vamos grifar aqui, ó. O penúltimo parágrafo da página 66. Volte ao mapa e observe que o Brasil é extenso, tanto no sentido norte-sul, quanto no sentido leste-oeste. Por sua extensão e pela sua localização, pela localização do seu território, o Brasil faz fronteira com 10 países. 67, a gente vai continuar falando então dessas fronteiras. As fronteiras são os limites entre 2 países. Elas são determinadas por acordos e tratados políticos feitos ao longo da história. A maior parte das fronteiras do Brasil é definida por meio de alguns elementos
naturais que compõem suas paisagens, como rios e as serras. Nos locais em que não foram utilizadas as fronteiras naturais como forma de delimitar o território brasileiro, elas foram definidas a partir das coordenadas geográficas. Então aqui, olha, nós temos uma imagem bem bacana do Brasil e do Paraguai. O que faz a fronteira entre os dois? Essa ponte aqui, ó, chamada Ponte da Amizade. A divisão entre o Brasil e o Paraguai é um rio. Os dois países são ligados por uma ponte, chamada Ponte da Amizade. Além de se destacar pela extensão do seu território, o Brasil tem grande importância para o continente sul-americano. Nosso país possui variadas riquezas naturais e sua economia é importante para as trocas de acordos com os demais países da região. Além disso, nosso país possui uma diversidade cultural que encanta todo mundo por causa do encontro de diferentes povos, culturas em nosso território. Ou seja, o nosso povo brasileiro é um povo, sim, com muita riqueza cultural. Nós não somos um povo de uma raça única, nós somos um povo misturado. E isso encanta os turistas que vêm aqui no Brasil nos conhecer um pouquinho mais do nosso país. Sem contar das nossas festas, né, que a gente também já falou em outros vídeos. Então, isso atrai o turismo, que é assim uma porta de entrada que alavanca a nossa economia, né? Infelizmente não vai ter o São João esse ano, não pelo menos na data que deveria ter, mas a gente falou disso aí, corrigindo o exercício de geografia, como que esse São João ele traz um dinheiro extra para essas pessoas que moram naquela região ali do Pernambuco, né? Então, os turistas vêm conhecer um pouquinho da nossa cultura. Sem contar que o povo brasileiro é um povo bonito, né, gente? Então, o que acontece? As pessoas se encantam com a nossa beleza, se encantam com o nosso jeitinho brasileiro e, sobretudo, o brasileiro ele não deixa de se abater, não, né? Estamos passando por uma crise grande aí, mas a gente sempre tá dando o nosso jeitinho aí, tá? 67. Além de se destacar até território. Na página 68, nós vamos fazer o antes de seguir. Então, vocês vão fazer as questões de 1 a 7 para mim, que é voltada sobre essa localização aí do nosso país, do Brasil, tá? Vocês vão fazer para mim as páginas 68, 69 e 70 até a questão 7. Um beijo e até a próxima.